E até entra na pauta que a gente vai trazer hoje, né? A Negra D, Hum, do Osmani Sembene. sim. Vocês já assistiram esse filme, gente? Cara, vejam esse filme, puta que pariu. Vejam filmes do Osmani Sembene, né? Eu vi também o O Carroceiro. Carroceiro, que tá no YouTube. É um curta de 18 minutos, gente. É de 63, se eu não me engano. Não lembro agora a data exata do Mas Carroceiro. é um diretor senegalês do caralho, do caralho. Ele faz assim... Eu tava vendo uma entrevista com ele e pergunto por que ele faz cinema. Ele falou, cara, pra mim a maior ferramenta de libertação intelectual é a literatura, mas no meu contexto político e cultural, a literatura é um luxo, mas os filmes não. E ele usou o cinema pra isso. Os filmes dele são 100% panfleto, mas assim, um panfleto que você entende o contexto onde aquilo tá sendo concebido, sabe? Tipo, são países que sofreram muito com colonização, invasão francesa, invasão britânica. E ele tá fazendo filmes sobre isso, sobre como o povo precisa reagir àquilo, sabe? A gente vai até falar mais do Negra D, mas eu até gostei até mais do Carroceiro, porque é a história de um cara que ele trabalha com uma carroça e ele vai caminhando pela cidade dele e pegando passageiro pra juntar dinheiro pra levar comida pra casa. Sim. E tem um momento no final do filme, vou dar um spoiler, que é um filme de 60 anos atrás, gente, que ele meio que E leva spoiler não acaba com o filme, você já sabe. né? não acaba. Que ele leva um golpe. Ele perde a carroça e ele perde o dinheiro dele e o cara não paga a corrida. E é foda porque na hora que ele tá assim no chão e ele olha pra cima, ele não olha com raiva do policial que confiscou a carroça, nem olha pro cara que fugiu sem pagar. Ele olha pro prédio, porque ele tá questionando a estrutura. Aqueles caras também são parte de uma estrutura. Ele tá questionando o colonialismo, o imperialismo, o capitalismo, é isso. Sim. Então, tipo, os filmes do cara são políticos de um jeito que ele consegue, com um plano, subverter uma coisa assim muito simples, que deixa muito claro o posicionamento dele. O cara era muito foda, pô. Não, o Osman Sembene... Assim, e vale dizer, você falou que é um grande diretor senegalês. Enfim, Senegal é historicamente um dos países mais relevantes na produção cinematográfica dentro de África. Então, vale muito a pena pegar o cinema senegalês como um todo. Sim. Senegal, Burkina Faso, Mali, Nigéria, são alguns dos países mais importantes no que tange a produção cinematográfica. Mas também Angola tem o Sambizanga, da Sara Maldoror, um baita de um filme que lembra muito Ladrões de Bicicleta, por exemplo. É um filme que vai contar justamente a história dessa moça, só que assim, em Sambizanga, a bicicleta é o marido dela. Ela perde o marido em razão de questões coloniais. Ele é preso e o filme todo é ela buscando o marido, sabe? Como se estivesse buscando a bicicleta lá no caso Mas o próprio Carroceiro lembra um pouco Ladrões de Bicicleta, Sim, né? sim. Pelo jeito que ele aborda um realismo extremo ali, Sim. sabe? Porque na verdade, e aí vale a gente, pra falar de cinema africano como um todo nesse contexto. A sua fala no início foi brilhante, Matheus, porque você trouxe justamente essa perspectiva desse contexto, né? Ter o contexto pelo qual esses países estão fazendo filme. E a África começa a fazer filme. É claro que haviam filmes antes, mas no geral esses filmes eram produzidos pelos próprios colonizadores dentro de África, Sim. né? E a África começa a fazer seus próprios filmes já num contexto de ebulição do cinema mundial, que são as novas ondas, são a Nouvelle Vague, que começa a se espraiar pelo mundo, tanto na Europa como no sul global, como em Índia, por exemplo, também, com o Satyajit Ray e companhia. São contemporâneos do Glauber, por exemplo. Do esses caras. Glauber, do cinema novo. O Glauber mesmo, quando ele fala sobre a estética da fome, ele tá falando sobre o Brasil, mas ele tá falando sobre sul global. Ele não tá falando só sobre Brasil, ele tá falando sobre essa estética da fome, que nada mais menos é do que a perspectiva onde a manifestação cultural da fome é a violência. Sim, sim. Sabe? E é isso que os filmes do cinema novo buscam e que o Glauber busca para uma construção do cinema do sul global, do antigo terceiro mundo, né? E o cinema africano, ele surge num momento de ebulição e de amadurecimento do cinema. A África começa a fazer filmes num cinema já maduro. Percebe como é complicado esse contexto para a África? Evidentemente que as práticas anteriores elas são assimiladas, então o cinema africano ele tem muita influência da Nouvelle Vague, mas isso não é uma exclusividade da África, porque nós, enquanto cinema novo, também fazíamos isso, a Índia também tinha essa influência, não é uma exclusividade de África, mas também, e sobretudo, do neorrealismo. E aqui que tá a grande questão, porque eu sinto que esse cinema da década de 60, do sul global, mais uma vez do antigo terceiro mundo, carrega muitas dessas influências do neorrealismo italiano por ser uma estética de contestação. Uma estética de contestação muito forte. Uma estética que lá na Itália visava trazer nessa representação aquele ambiente de ruínas. Sim, sim. Mas que contextualizada para o contexto do terceiro mundo
mostra essa ruína sob uma outra perspectiva, essa perspectiva do colonialismo, do imperialismo, diferente do que acontecia na Itália, sabe? E os filmes africanos desse momento são justamente sobre isso. Esse uso de uma estética neorrealista, mas que consegue, no contexto da colonização e do imperialismo, trazer uma semântica, um valor de sentido completamente novo. Sim, sim. Né? O próprio Negradê, que é você até que me recomendou esse filme, que é a história de uma mulher senegalesa que ela vai pro sul da França procurar emprego para ter uma vida melhor, etc. E ela vira empregada doméstica, mas na verdade ela é uma escrava. Sim. E ela tem aquele sonho de conhecer a França e tal, e tem uma hora que ela fala, Paris pra mim é a cozinha, Marselha é o banheiro, porque é tudo que ela conheceu, porque ela tá sendo escravizada, ela não pode sair de casa, ela só pode comer depois que ela alimentar e cuidar da criança, da família, etc. Sim. Então sempre que ela vê, sei lá, uma praia, alguma coisa, ela tá vendo por fotos, ela tá vendo pela janela, então é a câmera ali distante da praia, você vê a praia de longe, não vê a praia de perto, porque você tá sempre limitado ao olhar dela dentro do apartamento, sabe? E é um negócio muito foda, é um filme, assim, melancólico pra cacete, triste, mas é muito forte, sabe? É um jeito de expor uma realidade que não seria feito daquele jeito. Quem faria um filme sobre uma mulher negra sendo objetificada e escravizada e subjugada no sul da França? As pessoas não fariam esse filme. Perfeito. As pessoas estão pensando em fazer discutir outras questões naquela época, sabe? Sim. E esse contexto da colonização, ele vai ser bastante discutido nesses filmes, e a Negradê, no início do filme, enfim, nós vemos essa moça que sonha em ir para a França, né? E aqui vem toda essa discussão do que é ser, no caso dela, senegalesa, mas também do que é ser africano. Sim. Nesse contexto de libertação da África, né? Vale dizer mais uma vez, a África começa a fazer filmes num contexto de ebulição do cinema, justamente porque é o contexto de libertação de África. A África começa a se libertar na metade do século passado, gente. É uma coisa jovem, sabe? E esse cinema começa a fazer filmes nesse momento. E o cinema africano, nesse momento, começa a trabalhar justamente essas questões. Ora, o que é ser africano? O que é ser senegalês nesse momento de libertação? E a personagem de A Negradê carrega muito desses questionamentos, né? Porque nesse contexto de libertação, ela deseja ir para a África, ela deseja ir para a França, para o sul da França, ela sonha com isso, ela almeja isso, porque a imagem do que é a França para ela são as grandes lojas, são as praias, é a beleza da França. Mas mais do que isso, ela não se vê como africana. Ela não se enxerga com a identidade africana. Em determinado momento do filme, uma cena muito importante, inclusive, ela debocha andando por cima de monumentos de libertação da África, sabe? Então ela vai andando por cima, ela conversando com o namorado dela, que ela iria deixar para trás quando fosse para a França. E ela anda por cima do monumento de libertação, quase como o Semené questionando justamente esse momento, sabe? E agora? Nos libertamos, mas precisamos construir essa identidade. Sim. Essa identidade que nos foi roubada também. Então tem aqui a própria máscara, que é um item que ela leva e vira decoração na casa dos ricos. E no final ela briga com o chefe dela porque ela quer a máscara de volta, porque ela tá identificando que aquilo é parte da cultura dela. E também ela tem que se identificar mais com aquilo do que com a casa onde ela tá, sabe? É muito foda aquela parada da máscara. E a patroa não querendo devolver a máscara. Porque pra ela é um item de fetiche ali. É um enfeite meu da África, pô. Deixa essa porra comigo. É o item de fetiche, perfeito. Adorei sua definição. Mas também uma representação dessa tomada da cultura mesmo, sabe? Sim. Que, mais uma vez, a colonização e o neocolonialismo, ele não rouba tão somente os suprimentos, a capacidade econômica, mas também a cultura, a identidade, o que é ser africano. Então, todo esse período de colonização e de neocolonialismo traz para a África também essas questões, esses desafios, que o cinema africano, nesse primeiro momento, visa dar luz, né? Com filmes como A Negradê, Tokiboki também, que é um outro filme, esse do Djibril Mambete, que é um baita de um filme também. Mas, no caso de A Negradê, vale muito a pena ser o primeiro filme que vocês vão assistir de África, que eu tenho certeza que, assim, muitos de vocês não tiveram ainda essa oportunidade. Se não tiveram ainda, assistam A Negradê, porque é uma oportunidade única e é uma oportunidade de
60 minutos, cara. É, Você muito pode assistir curtinho. aqui depois do desencontro, vocês pegam pra assistir, tá disponível no YouTube. Não tem esse negócio, mas eu não consigo achar onde tá no YouTube, cara. Pega pra assistir, tá em boa qualidade no YouTube, inclusive. É um filme que, mais uma vez, discute colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, migração africana, justamente por conta dessa questão, né? Que ela é uma moça que não se identifica quanto africana nesse período de libertação e tenta buscar essa identidade fora de África. Chega em África, não encontra a sua identidade também. Chega na França e não encontra a sua identidade também. É porque a identidade tá muito mais em se entender do que buscar algo novo, né? Sim. Ela pode até viajar, explorar, mas não é fugindo de onde ela nasceu que ela vai encontrar essa identidade. Isso é muito foda no filme, porque ela só encontra a decepção. Ela é aquele negócio de tentar se encontrar fora de si, né? Sim. E porque pra dentro de si tudo foi roubado durante esse período. O Omaru Ganda, que é um nigeriano, ele também fala muito bem disso nos filmes dele. Acho que ele tem 4 filmes, eu vi 2 essa semana. Eu até esqueci o nome, depois eu vejo aqui. Mas o primeiro é sobre um trabalhador que ele mesmo interpreta, ele dirige, escreve e protagoniza o filme. Que ele tá na Nigéria após a saída dos países que colonizavam a Nigéria. E tudo é reflexo das culturas britânicas e francesas que foram impostas lá, sabe? E a conclusão dele no filme preciso sair daqui e encontrar um novo espaço, mas não no sentido de fugir dali, mas de encontrar um caminho onde não haja essa intoxicação da cultura europeia, sabe? Sim. Pô, isso é muito foda, isso é muito forte no cinema africano. Essa necessidade de você construir no futuro baseado na sua própria cultura, na sua própria vivência, na sua própria mitologia, sabe? Sim, perfeito. E aí, no caso... Perfeito, você traz, e no caso de A Negra D, isso fica bastante evidente justamente nesse lugar onde ela sai de África e vai em direção à França, e ela descobre que ela também não é de lá, né? Uhum. Pô, é muito forte, é muito pesado quando a gente chega nesse momento, né? Porque é o lugar do sonho, é o lugar da utopia, e nesse lugar da utopia ela desafia os monumentos da sua própria nação, do lugar dela, mas que ela não se vê pertencente, e ela precisa ir em direção à utopia, e quando ela vai pra utopia ela descobre que lá o lugar dela em França é o aprisionamento das paredes do apartamento. Sim. Tem até aquela cena, tipo, tristíssima, que ela tá no jantar com os patrões dela e mais alguns familiares. E o cara chega, não, vem aqui, eu nunca beijei uma negra antes. Ela Aí vira um beija ela objeto, nos né? bochechos. Cara, e a cara dela, tipo... Tem um choque ali muito forte, tipo, eu entendi agora onde é que eu tô, sabe? Nossa, Sim. é um negócio muito angustiante, muito Sim. angustiante. Forte demais. A representação do símbolo da máscara, né? Sim. Que traz essa questão. E aí é isso. É um filme que discute, mais uma vez, migração, colonialismo, imperialismo, identidade. E a identidade também é muito bem explorada na imagem, porque quando ela chega na França e começa a falar, você não pode se vestir assim, vou te dar esse avental aqui, faz isso assado, muda seu cabelo pra tal jeito. E no final, o ato dela fazer um negócio no cabelo que é típico de Senegal, por si só já é um ato político. Sim. Porque ela está negando o que tentaram impor a ela pela cultura local, sabe? Tipo, não, eu vou ser quem eu sou, eu vou ser de onde eu vim, sabe? Pô, é muito foda, tá maluco. Perfeito. E aí o nome do filme já traz muita coisa, né? A Negra D. E aí, essa moça que não se vê pertencente a Senegal, não se vê pertencente à França, e ela é a negra de lugar nenhum, sabe? Ou então a negra de quem, sabe? Porque ela não é de lugar nenhum, e ela é como um objeto naquele mundo. Mas o Sem-Benet, eu sinto que ele, apesar de o filme ser uma tragédia, o filme é pesadíssimo, tal como um filme neorrealista mesmo, né? Sim. Não dá pra se esperar algo positivo. Eu vi 2 filmes dele. Os 2 têm um final, tipo, cara, o Vitória de Sica, se fosse africano, filmaria algo assim, sabe? Sim. É muito neorrealista aquela parada. Perfeito. Mas eu acho que tem uma coisa no Sem-Benet que diferencia do De Sica, porque eu sinto que o Sem-Benet, ele reconhece a realidade material, o peso da realidade material, ele reconhece que não tá legal, e que aquele mundo precisa ser superado, mas ele traz uma perspectiva de mudança. Ele traz uma espécie de esperança. Sim, eu acho que há mais uma... Eu acho que a principal diferença é que os personagens do De Sica, tipo Humberto Di, Ladrão de Bicicleta, Vítimas da Tormenta, são personagens que
a tragédia é cair a ficha pra eles que aquela situação é uma merda, tá tudo errado. Sim. Só que nos 2 filmes que eu vi do Sem Benet, a sensação é de que os personagens, no final, eles já passaram por essa jornada. Eles já sabem que a situação é uma merda. E termina mais tipo, e agora? O que você vai fazer quanto a isso? Sim. O que você pode fazer quanto a isso, sabe? Sim. Então são filmes muito mais de pergunta do que de resposta. Sim. Até buscando um caminho pro cinema senegalês. Sim. E no caso de A Negra D, é curioso porque, assim, a personagem tem o seu final, não vou falar exatamente qual o final, ela tem o seu final, e o Sem Benet, que constrói uma encenação realista, depois da resolução do filme, ele quase que nos joga por uma questão mais metafísica, uma Sim. questão mais idealista, digamos assim. Sim, aquela cena, tem a cena do menininho com a máscara, parece a cena final de Roma Cidade Aberta, pô. Sim. Que as crianças veem o protagonista sendo executado e elas vão caminhando em direção à cidade pra reconstruir. Sim. É um negócio, tipo, é muito foda, é muito foda. É o retorno à África, né? É como se ela estivesse retornando em espírito, digamos assim, pra África. Pra reacender essa identidade africana, digamos assim. Então, e trazer essa perspectiva decolonial e tudo mais do filme, e uma ideia pan-africanista, digamos assim, né? Então, é um filme que é pesado, é dolorido, é forte, tal como um filme neorrealista à la De Sica, mas que depois da finalização da resolução do seu personagem, ele visa uma nova resolução, digamos assim, que expande e que não fecha naquele mundo, que expande para uma perspectiva pan-africana, digamos assim. O retorno de África ao seu lugar, sabe? Que não é o lugar do colonizador, onde o colonizador manda e traz uma... e constrói, define o que deve ser a identidade desse lugar, né? Então, assim, o final é brilhante, o final é lindo, o final é forte e ao mesmo tempo revigorante, digamos assim. E é corajoso, porque seria muito fácil ele terminar naquela cena do banheiro, sabe? Seria muito fácil, o filme faria sentido pra cacete. Ia ser forte, ia ser chocante, ia Exatamente. ser bom. Ia ser mais impactante, assim, em termos de carga dramática, do que o final que ele deu. Mas o final que ele deu é muito mais corajoso, esperançoso. E político, complexo, profundo. Cara, é do caralho, do caralho. Porque já é político na perspectiva desse choque imediato, como ele termina na cena do banheiro ali. Sim. Só que ele expande, como eu disse, ele expande o filme pra além do lugar. Exatamente. Ele expande pra uma lógica mais espiritual da coisa mesmo. O Sem Benet tem uma parada que, tipo, você não vai ver planos super complexos, movimentos de câmera bizarros. Você vai ver filmes, assim, bem neorrealistas mesmo. Só que, às vezes, com um plano que ele escolhe botar, ele leva o filme pra outro lugar completamente diferente, sabe? É muito foda, é do caralho. É aquela parede branca só com a máscara, sabe? É só a máscara na parede branca. E um cinema em preto e branco, gente, é tudo branco e uma máscara. Sim. Só que aquilo diz muita coisa sobre aquele lugar, sobre aquele espaço. Aquele espaço que aprisiona ela, mas a cultura dela tá ali presente naquela máscara. Sim. E é aquela máscara que vai retornar. É quase como um retorno do herói, sabe? Pra salvar, de alguma forma, aquele espírito que teoricamente se perdeu, mas que não vai se perder. E assim, vai ter algum bobão que vai falar: não, vocês estão politizando demais, amigo. Ele era sindicalista. O cara trabalhou em fábrica e virou líder de sindicato depois. Porra, meu amigo. Ele fala que os filmes dele são política pura. Sim. Porra! Não, e se você cair nesse lugar, meio cidadão que a gente falou no último quadro, de que, porra, a gente tá politizando o cinema de África num contexto de libertação do colonialismo, meu amigo, então assim, esquece. Aí eu desisto. Eu vou desistir, cara, porque, caralho, é o limite de você não compreender que o cinema tá conectado com a realidade material e com a história, com o processo histórico. Gente, o cinema faz parte do processo histórico. E o processo histórico do cinema africano naquele contexto é esse. Período de libertação colonial. Caralho, o cinema africano tá intrinsecamente relacionado a isso. E mais do que isso até, Matheus, é a gente perceber que, por exemplo... Pra gente ver como a história é processo. Quando a gente chega na década de 80, no cinema africano, já é bastante distinto desse cinema africano da década de 60. Não é como se o cinema africano ele só fizesse aquilo a partir daquele momento, sabe? Na década de 80, a gente já vê um cinema que
que visa uma construção muito mais mitológica, de uma busca por uma identidade, não apenas por esse período imediatamente aparente, sabe? Que é o que aconteceu na década de 60. Acabamos de ser libertos, então a gente começa a falar sobre essa coisa que tá pujante, né, no continente. Não, na década de 80 é esse resgate de uma identidade cultural, de uma identidade mitológica, de falar justamente desses deuses, dessa... Como é que se chama mesmo? Desse passado, enfim. Então, pegar um filme como Yellen, A Luz, que é um filme que fala sobre essas questões, sabe? Então, o filme africano muda de uma perspectiva mais realista para uma perspectiva mágica para a década de 80, sabe? Não é... O processo muda, assim como muda no Brasil, muda até na Europa. A Itália não faz só neorrealismo também, tá ligado? Enfim. As pessoas têm muita tendência de negar a política no cinema, né? Por exemplo, o pessoal do Quadro em Branco, beijo pra eles, inclusive. Eles postaram um vídeo sobre o Eles Vivem do Carpenter. Aí nos comentários tinha um cara reclamando que eles falaram que o filme é de esquerda, porque o Carpenter é um cara social-democrata e o filme não é de esquerda. O filme, na verdade, é sobre matar alienígenas. Caralho, mano. Porra. Pô, mas é fazer muita força, hein? É fazer muita força pra não entender o que ele tá dizendo ali, gente. Não, e assim, o cara começa... Na verdade, o John Carpenter é social-democrata, logo não é político. Cara, você acabou de falar, o cara é social-democrata. Assim, eu não acho que ele seja, sabe? Não, tudo bem, mas você entende. O cara fala, ele é social-democrata. O filme não é político. Meu Deus, você acabou de falar que ele é social-democrata. Pois é. Tá ligado? Então, assim, é lógico que é, mesmo que a gente não acredite que seja. Mas só você encaixando ele como social-democrata, ele já coloca o filme como político. Exatamente. Então, assim, a direita é burra. Muito. A direita não lê. A direita não lê. A direita não escreve. E quando escreve muito pouco e muito mal. Em geral, né? Em geral. Eu vou dizer que é 90% dessas pessoas. Ok. Eu afirmo isso. Geralmente escreve mal, não escreve, não lê. E fica trazendo esse tipo de discussão vazia, sabe?